Abra sua Bíblia, amado, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer às mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, palavra rica, poderosa, desafiadora, e que nos faz nesta noite olhar para o Teu poder e para a Tua soberania, Deus, e nos faz olhar também para a nossa triste condição como homens falhos, limitados, mas ao mesmo tempo dependentes da graça do Senhor, Pai. Fala conosco nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: a triste condição da alma humana e o poder de Jesus.
a triste condição da alma humana e o poder de Jesus. Os relatos aqui mencionados pelo evangelista Marcos, situações de morte, situações de dúvida, situações de curiosidade por parte de uma multidão que comprimia Jesus, revela a condição e o estado do ser humano de um modo geral. Desde a queda do homem no jardim do Éden, a raça humana foi completamente afetada pelo efeito devastador do pecado. Desde o momento em que nós somos gerados no ventre, a Bíblia diz que nós já somos gerados em pecado. Salmo 51, verso 5. Nós já nascemos escravos do pecado, e como escravos do pecado, colhemos no nosso corpo todas as consequências malignas, maléficas que o pecado produz no coração e na vida do homem. Tudo está poluído, tudo está afetado. Nossos pensamentos, nossas ações, nossa saúde, a eternidade do homem está afetada por causa do pecado. Mas a pergunta é: existe esperança para isso? Qual é a esperança que nós temos? Existe algum tipo de livramento para que esse pecado que tanto escraviza o homem desde o nascimento possa descansar? Existe alguma condição para que o homem possa se ver livre das terríveis consequências do pecado? E a resposta é um sonoro sim, baseado no que o próprio evangelista diz. No capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de Marcos, ele diz que o Evangelho é as boas notícias de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de Jesus é a solução. O Evangelho de Jesus é a resposta. Há esperança sim para o homem perdido. Há esperança sim para o homem que sofre as consequências do pecado. A Bíblia diz que a solução é Jesus, porque Ele tem domínio, Ele tem poder sobre o pecado e sobre o poder do mal. O evangelista Marcos, em toda a sua trajetória até aqui, nessa experiência do capítulo 5, da cura de uma mulher do fluxo de sangue há 12 anos, sofria, e também da ressurreição da filha de Jairo, mostrando o seu poder sobre a morte, Jesus mostra que Ele continua sendo muito mais do que um mestre de éticas, muito mais do que um bom homem que viveu sobre a terra. Jesus mostra que Ele não é somente um grande profeta, mas ao demonstrar todo o seu poder, como vem descrevendo o evangelista Marcos, Ele demonstra que Ele é o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, em quem a nossa alma precisa descansar. Diante da triste condição da realidade humana, o homem precisa descansar em Deus, buscar em Deus, no poder de Jesus, a autoridade, o poder para vencer o mal que tanto lhe assola. Então, Marcos diz que Jesus tem toda a autoridade, exousia, Deus de autoridade, autoridade no ensino. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, as pessoas olhavam para Jesus como quem tinha autoridade para ensinar. Ele tinha autoridade sobre os demônios lhe submetiam, a Bíblia diz. Ele tinha autoridade sobre uma simples febre, que muitas vezes a pessoa acha que simplesmente tomar um antitérmico ou um analgésico seria o suficiente, mas conta a história da sogra de Pedro, que foi curada por Jesus, porque Ele tinha autoridade sobre a febre. Ele é Deus que cura doenças pequenas, insignificantes, e cura doenças incuráveis aos olhos da medicina. A Bíblia diz que Ele tem poder sobre a lepra, tem poder sobre a paralisia,
Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Ele tem poder para chamar o pior dos piores para ser seu discípulo, seu seguidor. Ele tem autoridade sobre as tradições religiosas. Jesus contradizia as tradições religiosas da sua época, demonstrando o seu poder acima das tradições dos homens. Jesus demonstra toda a sua autoridade para acalmar o mar e os ventos, a ponto dos discípulos ficarem admirados e dizer: quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Jesus demonstra toda a sua autoridade para libertar esse demônio endemoniado de Gadara, e agora mostra a sua autoridade de trazer cura e vida para os mortos. Há uma preocupação inicial aqui. No verso 21, ele diz que Jesus estava vindo ali da região de Gadara, ou de Gerasa, para alguns tradutores, um povoado que havia acabado de perceber, melhor dizendo, a manifestação, enquanto Jesus expulsa os demônios e lança sobre os porcos, e eles se precipitam. E aqueles homens, diante da manifestação do poder de Jesus sobre os demônios, queriam que Jesus fosse embora de suas terras. E Jesus agora está voltando para Cafarnaum, no contexto histórico aqui, quando ele é surpreendido por esse homem oficial romano que queria um milagre na sua casa. Jairo era um dos chefões entre os oficiais das sinagogas, e ele chega a Jesus, e ao chegar a Jesus, Jairo demonstra algumas coisas importantes para nós pensarmos nessa noite aqui, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que havia uma ineficácia na religião judaica para resolver o problema de Jairo. Jairo, como homem religioso, ele vem a Jesus porque a sua religião não tinha solução. Porque, na verdade, não há solução para o homem nas religiões. Não há solução para o homem nas tradições religiosas. E esse homem, embora religioso, demonstra uma necessidade de depender de Jesus. Eu não sei como acontece na sua vida, meu irmão, como acontece no seu coração, qual é a necessidade que você sente de Jesus. Jairo sentiu necessidade de Jesus, estava disposto inclusive a perder o seu cargo. Diferentemente de Nicodemos, que a Bíblia diz que veio a Jesus de noite, Jairo veio no meio do dia, desesperado, para ter um encontro com Jesus, correndo o risco de perder o seu cargo, de ser desprezado pelos demais da sinagoga. Mas ele via que Jesus era muito maior do que tudo aquilo que ele tinha recebido até então. Jairo sabia que Jesus era muito mais que um rabino. Jairo sabia que Jesus era Deus e ele podia resolver o seu problema. Ele não foi atrás dos sacerdotes. Eu também não iria atrás de Gandhi, não iria atrás de Buda, não iria atrás de Maomé, não iria atrás de nenhum aventureiro da fé para curar a minha filha. Só poderia ir a uma única pessoa, a um Deus vivo, que tem poder sobre a doença. Essa era a convicção de Jairo e a expectativa também de nossos corações. E quando Jairo, irmãos, vai até Jesus, revela uma atitude muito maior do que muitos religiosos de sua época,
porque ele chega e sem falar qualquer coisa, ele vendo Jesus, ele prostra e adora Jesus. Mostra total reverência. Enquanto os líderes religiosos queriam matar Jesus, Jairo prostra diante dele em reverência e em adoração. E eu aprendo aqui que quando Jairo vem a Jesus, Jesus revela toda a sua acessibilidade. Jesus está acessível às pessoas. Diferentemente hoje dos grandes líderes religiosos, que tem que andar com guarda-costa, tem que ficar preso em suas mansões, andar em seus carros blindados, não podem ser tocados. E quando se deixam ser tocados pelos seus seguidores, porque querem levar vantagem financeira, ou receber algum tipo de exaltação pessoal, Jesus totalmente diferente dos líderes de nossos dias. E como é maravilhoso para nós, irmãos, saber que nós temos um Salvador, que está acessível a todos, um Salvador e Senhor, quando a gente mais necessita, Ele está pertinho de nós, para nos socorrer, para nos alcançar e para cuidar de nós. No verso 23, diz: enquanto as pessoas de Gerasa imploravam para Jesus, para que Jesus fosse embora de suas terras, Jairo implora para que Jesus vá com ele até a sua casa. Jairo já havia escutado sobre Jesus, já tem ouvido Jesus ministrar, já tinha visto Jesus curar, mas nunca havia crido em Jesus. Jairo de fato ainda não tinha tido uma experiência de fé em Jesus. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes Deus, na sua soberania, permite que algum mal suceda a algumas pessoas, para que as pessoas enxerguem a sua necessidade de se voltar para Deus. Deus, na sua soberania, permite que uma doença fatal sobre a vida da filha de Jairo faça com que ele venha a Jesus e se quebrante diante dele. Deus é soberano e tem as suas razões para agir da forma como age, para agir da forma como ele age e manifesta. Imagine o coração desse homem, desse pai, Jairo, diante da aflição desse coração, e quando ele percebe a acessibilidade de Jesus, um homem que estava disposto a perder tudo, a sua influência, o seu cargo, a sua reputação. Ele vem buscar Jesus em público, à luz do dia, mas ele amava a sua filhinha e tinha fé que Jesus podia curar a sua filha. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Verso 24 aí de Marcos 5. Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus se mostra um Salvador disposto e disponível a ir com o homem. Aí com o homem que clama pela sua presença, diferentemente da aflição que se passava no coração dos discípulos um pouco antes, no capítulo 4, no verso 38, quando eles estão diante da grande tempestade, os discípulos achavam que Jesus não se importava com eles. Jesus estava dormindo no barco e eles dizem: não te importa que morramos, não te importa que pereçamos. E Jesus mostra aqui que de fato Ele se importa. Jesus se importa com as nossas necessidades, Jesus se importa com o nosso sofrimento, Jesus se importa com as nossas fraquezas. Jesus poderia ter dado muitas desculpas para não ir ao encontro daquela criança. Ele está disposto a largar tudo para ir. O texto diz que uma grande multidão comprimia Jesus. Mais uma vez a multidão, fazendo cenário aqui, na passagem de Jesus
nos lugares por onde ele passava. E essa multidão, irmãos, revela muito bem o estado do homem de um modo geral em nossos dias. Essa multidão revela como que é as pessoas de um modo geral. A multidão estava comprimindo Jesus porque queria ver, quem sabe, um show, demonstrações públicas de cura, de libertação. Eles queriam, quem sabe, receber uma bênção. Eles não estavam preocupados ou pensando na pessoa de Jesus, mas queriam receber algum benefício de Jesus. O pessoal estava ali todo fascinado pelo poder e pela autoridade de Jesus. Ninguém ensinava, ninguém curava, ninguém fazia as coisas que Jesus fazia. E a multidão estava ali, comprimindo a Jesus. E por isso é fácil entender porque que os discípulos dizem: tem muita gente aqui te tocando. Como é que você fala que alguém me tocou? Alguém me tocou. Mas Jesus entende que aquele toque era um toque diferente daquela mulher. E quando aquela mulher toca em Jesus, ela descobre, diante da terrível situação da sua humanidade, as consequências que ela experimentava no seu próprio corpo do pecado. Ela experimenta o poder restaurador de Jesus. Jesus não deixa passar desapercebida aquela mulher que vai ao seu encontro e com fé, ela toca-lhe. 12 anos. Interessante que na história, na sequência da história, a Bíblia diz que aquela menina, filha de Jairo, tinha 12 anos. Ou seja, quando aquela menina nasceu, essa mulher foi acometida desse mal hemorrágico. Ela estava sofrendo de uma hemorragia com fluxo de sangue de uma forma muito terrível, fora dos padrões normais da menstruação feminina. As mulheres normalmente ficam menstruadas de 2 a 7 dias e perdem em média no máximo 70 ml de sangue a cada menstruação. Mas aquela mulher, já há 12 anos, estava sofrendo com esse problema do fluxo de sangue. E a medicina já havia, naquela época, ela procurado todos os recursos da medicina para curar aquela hemorragia e não havia encontrado uma solução. Tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos. Eu fico pensando que a história dessa mulher revela também a situação de muita gente nos dias de hoje, quando estão em busca dos curandeiros da fé, são capazes de dar dinheiro para os curandeiros da fé, dos aproveitadores. Aqui a Bíblia não conta se os médicos estavam levando vantagem ou não sobre essa mulher, se os médicos estavam enganando ou não essa mulher para poder arrancar até o último centavo que essa mulher possuía. O texto não deixa claro isso aqui para nós. Mas uma coisa é certa: os homens da atualidade, em busca das suas curas e dos seus milagres, são sujeitos a entregar tudo o que têm aos enganadores da fé. E os enganadores da fé sabem que quando alguém está desesperado em busca de um milagre, em busca de uma cura, eles são capazes de dar tudo o que têm. E como que alguém pode usar de um momento miserável como esse? Como alguém pode usar de uma desgraça que está acontecendo na vida do outro para lhe explorar a fé, lhe explorar todos os recursos financeiros que alguém possa ter? Essa mulher estava ali numa dependência total. Na versão revista e corrigida, nós temos os verbos aqui no particípio, revelando aqui
tudo que ela havia tentado fazer para resolver o seu problema. São 7 verbos que o evangelista Marcos usa aqui. Diz aí, havia tido hemorragia, havia sofrido, havia gastado, não foi ajudada, tinha ido a pior, havia escutado, tendo ido a Jesus. Isso constrói uma imagem positiva da carência daquela mulher e da sua fé para tocar em Jesus. Se Marcos simplesmente narrasse que aquela mulher sofria de hemorragia por 12 anos e tocou em Jesus, aquela multidão que estava comprimindo se escandalizaria, porque aquela mulher já havia tido alguns problemas cerimoniais. Uma mulher com hemorragia como ela tinha, ela era obrigada a viver fora do convívio da sociedade. Ela não podia ter comunhão com as pessoas. Certamente seria massacrada pelas pessoas que ali estavam. Além do aspecto físico, havia o aspecto emocional, psicológico dessa mulher aqui. A sua condição moral estava profundamente afetada. No texto aqui dá para a gente perceber isso, a forma como ela chegou para tocar Jesus por trás, tentando não chamar muita atenção para ela mesma, porque a fé dela era tão forte naquele momento. Ela disse: se eu simplesmente tocar na orla, um pedacinho da veste de Jesus, eu sei que eu vou ser curada. Era a fé daquela mulher. Havia um problema sério para aquela mulher que ela estava enfrentando. Todo o mal moral, social e, por que não dizer, também espiritual. E também o mal financeiro, porque havia perdido tudo que tinha, anos e anos, gastando o seu dinheiro com os médicos. E como eu disse, assim como as pessoas hoje exploram a fé das pessoas necessitadas. É muito mais fácil destruir uma vida que carece urgentemente de cura. A pessoa, como eu disse, dá tudo para conseguir o que ela anseia. Então é muito mais fácil você destruir uma pessoa, fazer ela acreditar naquilo que as pessoas não podem dar. E como que tem gente tão maldosa ainda que usa esse texto, usa essa pregação para explorar a vida das pessoas. Quantos sermões já tenho ouvido das pessoas falando que tem que ter um sacrifício? Pelo contrário, a Bíblia está dizendo aqui que a mulher fez todo tipo de sacrifício possível e não encontrou nesse sacrifício solução para os seus problemas. Na verdade, o que aconteceu com essa mulher, irmãos, revela o grau de miséria e dificuldades que o pecado trouxe para a raça humana. Ela nos traz como que isso afeta a sociedade, afeta as pessoas de uma maneira tão terrível, não só por causa da doença física, mas principalmente pela doença espiritual. É essas coisas que o pecado tem semeado no mundo todo. Esse é apenas um exemplo daquilo que acontece em vários lugares, por toda a terra, desde que o mundo é mundo e desde que o homem pecou contra Deus. Então a condição desta mulher, irmãos, mostra a condição terrível de muitas almas.
Assim como essa mulher que tinha tentado fazer tantas coisas para resolver o seu problema físico, o seu problema de saúde, tinha feito todo tipo de sacrifício para encontrar a cura para o seu corpo. Nós observamos em nossos dias que existe hoje homens e mulheres em muitas igrejas e pelo mundo afora, sentindo profundamente os seus pecados, afligido pelos seus pecados e tentando fazer algum tipo de sacrifício, tentando ter algum tipo de conduta, tentando fazer alguma coisa, quem sabe, para aplacar a ira de Deus de sobre si, e são afligidos pelos pensamentos de que ainda não estão perdoados, não estão prontos para morrer. E na verdade eu costumo dizer que quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver para Cristo. E o pecado acaba assolando a vida das pessoas, e as pessoas desejam alívio para a alma aflita, cansada. As pessoas estão buscando paz na consciência por causa dos seus pecados que tanto lhe afligem, mas não sabem onde alcançar ou como alcançar. O que fazer para encontrar a paz para suas almas? Já tentaram tantos remédios falsos, descobriram que nenhum deles tiveram efeitos para poder diminuir as angústias do seu coração. E pelo contrário, assim como aconteceu com essa mulher, que a Bíblia diz que apesar de ter gastado tudo, foi indo de mal a pior. As pessoas, o homem cada vez mais na sua depravação total, nos seus pecados, tem se afastado ainda mais do Senhor, tem se encontrado ainda mais distante, tem seguido várias formas de religião, tem desgastado em todos os artifícios criados pelos homens, e tem ainda estado sem paz no coração, com feridas interiores na alma, com úlceras enraizadas, e pensando que ninguém pode curá-los, que ninguém pode resolver o seu problema. Muita gente já chegou ao ponto de pensar: não existe salvação ou não existe solução para mim, jamais serei salvo. Mas como essa mulher que foi encontrar em Jesus, é preciso que as pessoas creiam, busquem, se voltem para o Senhor Jesus, crendo que há um bálsamo em Gileade, a Bíblia diz. Jeremias capítulo 8, versículo 22, que pode curá-los se o procurar. Existe uma porta na qual eles podem bater. A Bíblia diz que todo aquele que bate, as portas se abrem. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Jesus disse isso. Há um médico em Israel, há um médico no reino de Deus, que muitos não têm recorrido. Um médico que é médico dos médicos, e os homens não buscam a ele, porque não querem se render a ele. Querem encontrar uma solução mais fácil do que a rendição, do que a entrega sem reserva no altar desse mestre. Mas o exemplo desta mulher nos mostra que quando alguém decide dar os primeiros passos da fé, a fé salvadora o alcança com todos os seus efeitos. E a pessoa pode experimentar a paz com Deus. O texto diz que aquela mulher foi sabendo que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela diz que no mesmo momento que ela tocou, a hemorragia estancou-se. É difícil para nós acharmos, irmãos, uma outra figura mais vívida da experiência da alma ou de muitas almas do que a história de cura desta mulher com essa crise hemorrágica.
Milhares de crentes poderiam testificar, assim como aquela mulher que buscaram ajuda espiritual de médicos, de curandeiros, que não tinham qualquer valor e que gastaram, quem sabe, tudo que tinha e não conseguiram resolver o problema de sua alma, do seu coração. Mas um dia, quando vieram a Cristo pela fé, tiveram os seus pecados perdoados, imediatamente experimentaram um alívio na alma. A declaração que Jesus faz aqui no texto, para mim, é surpreendente. Quando aquela mulher logo se manifesta, quando aquela mulher logo diz quem de fato ela tinha sido, ela que tinha tocado em Jesus, o texto diz que ela teve uma experiência extraordinária. Olha, ela diz, o texto diz aqui, ele, porém, olhando ao redor, para ver quem fizera isso, diz o verso 32. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, ela diz, alguma coisa mudou. Todos aqueles anos de angústia se foram. Eu encontrei agora mais do que eu de fato buscava, mais do que de fato eu procurava. Na verdade, eu estava buscando somente uma cura para a hemorragia, mas eu encontrei uma cura para a minha alma. Jesus disse, olha mulher, a tua fé te salvou. Encontrar a salvação da alma é muito mais importante do que encontrar a cura para uma hemorragia. E mais que isso, o texto diz aqui no verso 34, ele disse, filha, irmãos, essa mulher anônima, essa mulher aparentemente sem identidade, sem história, de repente agora ela tem identidade. De repente agora ela tem filiação. Ela que não pertencia a nada e a ninguém, desprezada pela sociedade, desprezada, quem sabe, pela família, desprezada pelos religiosos, ela agora ouve aquele que é o soberano dizer-lhe, filha. A Bíblia diz que a todo aquele que receber a Cristo é lhe dado o direito de ser feito filho de Deus, de ser chamado de filho de Deus. E diz o texto aí ainda mais, a tua fé te salvou. A fé que salva é a fé que honra Jesus, porque coloca a fé na pessoa certa. Tem gente que diz que tem muita fé, mas a fé, por mais forte, por mais firme que seja, mas na coisa errada, não produz vida, não produz salvação. Tem gente que tem muita fé na fé. Tem muita gente que tem muita fé nos homens. Tem gente que tem muita fé na religião, nos pastores. Mas a mulher revelou a sua fé em Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Até então, irmãos, essa mulher era como um emblema perfeito do estado da raça humana, sem a graça de Deus, completamente sem esperança, completamente incapaz. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, irmão, como muda o sentido e o destino da vida das pessoas quando se ouve falar de Jesus. E como é importante para nós falarmos de Jesus. Quando você fala de Jesus, você gera esperança no coração das pessoas. Há uma canção que nós costumamos cantar que diz: só de ouvir tua voz,
só de pronunciar o teu nome. Jesus, que doce nome. O hino do cantor cristão 62 diz que leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É o nome de Jesus, irmãos. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do poder de Jesus. Ela ouviu falar da sensibilidade de Jesus. E ela foi então com fé, porque fé é a convicção que temos de que Jesus pode curar, de que Jesus pode salvar, de que Jesus pode libertar o homem. Como crentes em Jesus Cristo, nunca poderemos perder a capacidade de falar de Jesus, de um Jesus que pode salvar, de um Jesus que pode libertar o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, ele diz: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, no verso 34, é que além de Jesus dar uma identidade para essa mulher, chamando ela de filha. Além de Jesus afiançar a fé dessa mulher, dizendo: olha, a tua fé te salvou, porque você colocou a fé na pessoa certa. Porque a fé que vem do Senhor é uma fé que honra a Jesus. A glória e a honra tem que ser dada a Jesus. Não existe uma fé que possa dar honra ao homem e ter os resultados, os efeitos desejados para a salvação. Mas uma outra expressão de Jesus diz: vai-te em paz. Isso me fez lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1, o apóstolo Paulo diz que nós, sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Olha, irmão, a coisa mais importante que poderia acontecer para aquela mulher naquela hora, muito mais do que a cura da hemorragia, ela ter o seu relacionamento com Deus restaurado. O ouvir falar de Jesus gerou fé no coração daquela mulher, que gerou uma ação que fez ela vencer a vergonha, o temor, vencer a oposição, as dificuldades, as limitações. Ela podia ter ficado em casa, poderia ter dado várias desculpas, poderia ter ficado murmurando pelos cantos da casa: Deus me fez assim, eu não posso ir até lá, se Ele quiser me curar, que Ele venha até mim. Não, mas uma fé verdadeira é uma fé que demonstra atitude. Uma fé verdadeira vai ao encontro daquele que pode resolver. E ao tocá-lo, receber a cura, não só física, mas também espiritual. O texto diz, um pouco antes, verso 32 a 30 a 32, diz que no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou para a multidão e perguntou: quem me tocou? Irmão, quando você vai a Jesus, aliás, não há ninguém que vá a Jesus e fica desapercebido. Jesus vai notar você. Ele percebe você. Ele percebe as intenções do seu coração. Ele sabe como você está indo a Ele, de que forma você tem buscado a Ele. Jesus conhece as necessidades do seu coração, da sua alma, e da forma como você se aproxima. Deus não é uma bola de força, de poder, que vem como um rolo compressor,
que fica assim rodando para lá e para cá, agindo sem direção. Não, Deus age em direção daquele que se envolve com Ele, daquele que vai ao encontro dEle. E a Bíblia diz que ele sentiu o poder, ao ser tocado, sentiu o poder sair dele. Mais uma vez, respondendo àquela pergunta dos discípulos, lá no capítulo 4, 38, não te importas que pereçamos? Jesus se importou com Jairo porque se propôs a ir com ele até a casa dele. E no meio da caminhada ele encontra uma mulher que ele também se importa com ela. Jesus não queria saber algo novo. Ele já sabia, ele já sabe, ele é onisciente, já sabe de todas as coisas. Mas a pergunta de Jesus, irmãos, a pergunta de Jesus: quem me tocou? Quando ele olha ao redor, diz o texto, que ele olhava ao redor para ver quem fizera isso e diz: quem me tocou? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que há uma manifestação da graça irresistível. Porque ele toca, e quando ele toca no coração do homem, ele dá ao homem a oportunidade de responder ao seu toque, ao seu chamado. Esse toque da graça irresistível é muito mais do que um toque de um chamado geral. O toque da graça irresistível é aquele toque que toca na alma do homem, toca na necessidade do homem. E foi isso que Jesus fez em relação a essa mulher. Ele simplesmente poderia dizer: foi você aí, é com você que eu estou falando. Mas quando ele diz: alguém me tocou, então a mulher vem ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Aquelas pessoas a quem Jesus toca, essas pessoas vêm a Jesus. Aliás, somente essas pessoas podem vir a Jesus. Aquelas pessoas a quem Jesus toca. E essa mulher vem a Jesus e vem de uma forma surpreendente, com a mais alta reverência. Ela se prostra aos pés de Jesus em adoração e humilhação. A reação mais normal que poderia ter um ser humano diante da soberania de Deus em Jesus: temor e tremor. Irmãos, quantas pessoas não têm temor de Deus? Nem temem, nem tremem diante do Deus Todo-Poderoso. Vivem a vida como se Deus não existisse. Vivem a vida ignorando a presença de Deus. Muitas vezes na própria igreja, muitos crentes têm vivido. E a igreja tem carecido nos últimos tempos de reverência e temor. Que leve os crentes a amar a igreja de Jesus, que leve os crentes a amar a palavra de Jesus, que leve os crentes a amar uma vida de oração com Jesus, que leve os crentes a testemunhar de Jesus. Doze anos de sofrimento agora acabaram instantaneamente. 12 anos de sofrimento e agora o sofrimento se tornou uma ponte para um encontro maravilhoso com Jesus. E ele diz: agora vai em paz. Mais do que ter a cura da enfermidade física, ela encontra cura na alma para o seu relacionamento com Deus. Em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 19, a Bíblia diz: pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. E depois que Jesus demonstra esse poder extraordinário de restaurar essa mulher, ele agora termina essa história demonstrando o seu poder de ressuscitar, de trazer a vida novamente. A partir do verso 35 aí, nós encontramos a experiência da ressurreição daquela menina de 12 anos. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. Tanta oposição, tanta gente chorando, lamentando, e tanta gente tanta gente ridicularizando ao próprio Cristo. Quando ele diz que aquela menina não estava morta, mas dormia, o texto diz que as pessoas começaram a rir, começaram a zombar de Jesus. E as pessoas vieram e trazer uma palavra de desesperança para Jairo. Jairo, para que você está incomodando Jesus? Sua filha já morreu, não adianta mais. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é que o estado de morte do ser humano revela a sua total incapacidade de buscar a Deus e a sua presença. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós alcançamos a vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi exatamente quando você e eu estávamos mortos em nossos pecados que o Espírito Santo gerou um novo nascimento em nosso coração. E se tem alguém nesta noite aqui que ainda não tem convicções claras na sua alma de ter experimentado um novo nascimento, eu quero dizer que somente Cristo pode produzir isso. Somente o Espírito Santo pode fazer você nascer de novo, romper com os grilhões da morte que tanto te separa da comunhão com Deus, e fazer você reviver para uma nova vida em Cristo, uma vida de glória, uma vida de vitória, uma vida com convicções na eternidade. Somente Cristo pode produzir isso no seu coração. E o que Ele espera? Fé. Quando vieram trazer aquela notícia para Jairo, dizendo para que ele estava incomodando Jesus, Jesus disse: não temas, crê somente. Não duvide, não ignore, não faça pouco caso da mensagem que você está recebendo. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração, não endureçais os vossos corações. Não ignore a palavra de Deus. Quando Jesus disse: não temas, crê somente, me lembrei de sola fide. Somente fé. Somente tenha fé. É a fé que nos justifica em Cristo Jesus, pela operação da graça salvadora dele. E o que eu aprendo aqui, amados, que não é a quantidade de fé, não é a quantidade de coisas realizadas pelo homem, é simplesmente uma demonstração de confiança, de entrega. A fé que Cristo espera do homem é aquela fé de entrega total e restrita, sem reservas a Ele. Fé é muito mais do que um mero assentimento mental. É muito mais do que dizer simplesmente da boca para fora que crê. Fé é confiar
E confiar é se entregar completamente a Ele, se render a Ele. Há uma história interessante acontecida nas cataratas do Niágara, de um malabarista que colocou um cabo de aço lá e conseguia atravessar, equilibrando naquele cabo de aço de um lado para o outro. E ele fazia isso várias vezes ao dia, e a multidão que estava lá acompanhava a maestria com que aquele homem fazia as travessias de um lado para o outro. E ele dirigia a multidão e perguntava: quantos aqui acreditam? Quantos aqui creem que eu sou capaz de atravessar de um lado para o outro? E a multidão aplaudia, dizia que acreditava que ele era capaz, afinal eles tinham visto várias vezes ele fazer aquilo, de um lado para o outro. Mas de repente ele muda a pergunta e diz aí: quem crê que eu sou capaz de atravessar com um de vocês nas minhas costas? A multidão silenciou, porque para crer assim é preciso confiar, se entregar. É entregar o destino da sua vida nas mãos de alguém. E a fé salvadora é exatamente isso. Entregar o destino da sua alma nas mãos daquele único que pode salvar, que é Jesus. Não temas, crê somente. E quando Jesus disse que aquela menina simplesmente estava dormindo, eles zombaram, porque ainda não tinha sido apresentado a eles alguém que tivesse poder sobre a morte. Jesus venceu a morte, a minha morte, a sua morte, para que você e eu pudéssemos viver a vida dele, experimentar a vida dele. A vida nos é dada através de Jesus, e ele nos deu. Quem é esse então que tem esse poder sobre a morte, tem esse poder sobre a doença, tem esse poder sobre os homens, tem esse poder sobrenatural? Eu quero terminar a minha reflexão nesta noite dizendo a você, amado irmão e ouvinte, somente a fé em Jesus pode trazer verdadeira e única salvação. Assim como ele disse para a mulher: tua fé te salvou. Assim como ele disse para Jairo: tenha fé somente. Somente tenha fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, diz: mas agora manifestou sua justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa sair desta noite convicto de que somente Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. A segunda coisa que você precisa saber é que não há morte na sua vida quando há vida de Jesus em você. Não haverá morte na sua vida. Por mais triste, por mais terrível que seja a situação de um pecador, quando ele vem a Jesus, quando ele é atraído pela graça irresistível do Salvador, ele encontra em Cristo poder e autoridade para vencer a morte e o pecado. Porque Jesus demonstrou nesses dois episódios que ele é rico em misericórdia e compaixão, que não tem favoritismo. Ele atendeu a uma mulher que era desprezada pela sua cultura. E atendeu também um homem que era líder na sinagoga, que tanto rejeitava Jesus. Ele não fez acepção de pessoas, porque Jesus salva pessoas de todas as classes. Pobre, rico, branco, negro.
autoridades, pessoas anônimas, como aquela mulher, anônimas como esta mulher do fluxo de sangue, ou pessoas conhecidas como Jairo. Jesus manifesta o seu poder de salvar. E com essas duas atitudes, com essas duas mulheres, né? Uma menina de 12 anos e uma mulher que há 12 anos sofria, antes da graça ser concedida a elas. Assim como elas, nós estávamos também mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus nos concedeu misericórdia, graça, e até a fé que recebemos, até a fé que nós praticamos, vem do Senhor. Então, a triste condição da alma humana é que fez com que as pessoas experimentassem esses casos de morte, de doença, de fraqueza na alma, de insegurança para a eternidade. Mas vimos aqui na história um Cristo que tem poder para salvar, para restaurar e para ressuscitar dos mortos. Creia tão somente em Jesus, experimente o mover dele na sua vida.